Nos Estados Unidos, eleitores procuram mesas de voto em todo o país. Norte-americanos decidem o próximo ocupante da Casa Branca e o controlo do Congresso. Espanha aprova pacote de ajuda de 10,6 mil milhões de euros para as vítimas das inundações. Pedro Sánchez fala em passo ágil e ambicioso. Von der Leyen, Putin e Macron vão faltar à COP29. A Cimeira do Clima arranca esta segunda-feira no Azerbaijão. Volodymyr Zelensky voltou a criticar a ausência de resposta dos aliados face ao aumento de militares norte-coreanos em Kursk. Nos Estados Unidos, os eleitores começaram a chegar às assembleias de voto em todo o país para escolher o próximo presidente entre Kamala Harris e Donald Trump. Além do novo ocupante da Casa Branca, os eleitores decidem qual o partido entre republicanos e democratas que irá controlar a Câmara dos Representantes e o Senado. Tried to stick to my values and just tried to pick candidates that align to those values and who I thought were going to be best for the offices that they were running for. Os resultados eleitorais não serão oficiais até que todos os votos sejam contados, o que poderá demorar alguns dias, em parte devido ao tempo de processamento dos boletins de voto enviados por correio. Os dois candidatos passaram as últimas horas das campanhas na Pensilvânia, o estado que elege o maior número de delegados entre os chamados swing states. Caso seja eleita, Kamala Harris será a primeira mulher a tornar-se presidente dos Estados Unidos. A democrata prometeu trabalhar de forma transversal para resolver as preocupações económicas e outras questões, sem se afastar radicalmente do rumo traçado pelo presidente Joe Biden. Já o candidato republicano Donald Trump prometeu substituir milhares de trabalhadores federais, impor tarifas sobre bens importados e organizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos. We win the Commonwealth. A poucas horas do fecho das urnas e com os Estados Unidos prestes a eleger o novo presidente, muitos migrantes no México temem o impacto que o resultado poderá ter no seu futuro. Tanto o candidato republicano Donald Trump como a candidata democrata Kamala Harris prometeram reforçar o controlo da imigração nas campanhas eleitorais. Preocupante porque de repente esa oportunidad se puede acabar y es la esperanza que hay una puerta que se puede cerrar. Entonces, pues la verdad. Hablan como mucho, con mucho racismo, hacer una deportación masiva, o sea, deportar a gente que ya está dentro de Estados Unidos, como también que quiere quitar la aplicación de CBP One. Trump, que recentemente prometeu levar a cabo a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos, criticou a administração Biden pela sua posição de fraqueza em matéria de aplicação da lei da imigração. Por conseguinte, Harris apelou a restrições ainda mais rigorosas nas fronteiras, depois de as novas, em matéria de asilo impostas por Biden, já terem conduzido a uma diminuição das detenções por passagem ilegal. While Americans are anxiously awaiting the outcome of this historic presidential race, Washington is bracing for the worst. The District of Columbia is preparing for another violent attack of supporters of Donald Trump should he lose to Kamala Harris. As you can see behind me, the White House complex is looking like a fortress. A black metal fence of more than 2 meters in height has been added to already existing tight security measures. Federal and local authorities fear scenes reminiscent of the deadly assault on the Capitol on January the 6th, 2021. On that day, a pro-Trump mob ransacked the halls of Congress as the then president spread lies about his election loss. And today, again, Trump has already started to question the integrity of the vote before ballots are counted, especially in Georgia. In that southern state, Republican top election officials and the courts have debunked claims of fraud, but that hasn't stopped Trump from repeating them, resulting in an atmosphere of suspicion and anxiety. Will the election be peaceful? America is holding its breath. Stefan Grobe, Euronews, Washington. No meio da indignação pública pela fraca resposta do governo às graves inundações em Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou um plano de ajuda financeira no valor de 10,6 mil milhões de euros. Este
esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunitat Valenciana. Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas, realistas, que entran en vigor ya y que van a ayudar a la gente, a las empresas, en los próximos días e semanas. As fortes chuvas que assolaram o leste do país fizeram mais de 200 mortos, a maioria perto de Valência, mas espera-se que o número possa ainda aumentar à medida que mais parques de estacionamento subterrâneos sejam desocupados. As autoridades espanholas estão ainda a lutar para conseguir aceder a algumas áreas, uma vez que grandes extensões do terreno estão cobertas de lama e escombros, o que dificulta os trabalhos de limpeza. Há também preocupações de que o excesso de detritos possa causar uma crise de saúde pública. São ausências de peso. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente francês Emmanuel Macron não vão participar na COP29, a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima. Uma informação apurada pela Euronews, junto de fontes da ONU. Entretanto, a Comissão Europeia também confirmou a ausência de Ursula von der Leyen. A Cimeira do Clima começa esta segunda-feira em Baku, no Azerbaijão, e prolonga-se durante quase 2 semanas. O objetivo é reavaliar a meta climática definida há 9 anos, em Paris. Na altura, quase 200 países comprometeram-se a tomar medidas para limitar o aumento da temperatura média global para níveis pré-industriais. Mas vai falar-se sobretudo de dinheiro, há mesmo que lhe chame a COP financeira. A grande pergunta é quem vai pagar a transição climática dos países em desenvolvimento, incluindo uma possível contribuição da China. Nesta cimeira há ainda outra ausência a assinalar. O ainda presidente norte-americano Joe Biden também não vai participar. O presidente da Ucrânia voltou a criticar a ausência de resposta dos aliados perante o aumento do número de militares norte-coreanos em Kursk. Segundo Volodymyr Zelensky, cerca de 11 mil soldados norte-coreanos foram destacados para a região russa, que faz fronteira com a Ucrânia, para apoiar o exército do Kremlin. Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північно-корейських військових на території Росії, вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. Entretanto, segundo as autoridades ucranianas, as suas forças já dispararam contra soldados norte-coreanos em combate pela primeira vez desde que estes foram enviados pela Rússia. Os confrontos marcam a primeira intervenção direta de um exército estrangeiro desde o início da invasão em 2022. A Suécia rejeitou os planos de construção de 13 parques eólicos offshore no Mar Báltico, alegando preocupações de segurança. Apenas mais um parque eólico foi aprovado, o projeto Poseidon, que terá um máximo de 81 turbinas. Poseidon, som ligger på västkusten utanför Stenungsund, får nu tillstånd att bygga ut en havsvindpark som kommer bidra med en elproduktion på 5,5 terawattimmar per år inom elprisområde 3. Och jag ska berätta mer om den parken strax. Regeringen har också beslutat att avslå 13 havsbaserade vindkraftparker i Östersjön med hänsyn till att en etablering av dessa skulle medföra en oacceptabel påverkan på försvarets intresse. Segundo o ministro da Defesa sueco, os parques eólicos tornariam mais difícil detectar e abater mísseis em caso de conflito. Milhares de apoiantes da oposição manifestaram-se pela segunda vez consecutiva em frente ao Parlamento da Geórgia para denunciar a ilegitimidade das eleições de 26 de outubro. O partido no poder, o Sonho Georgiano, foi declarado vencedor entre alegações de fraude eleitoral com a ajuda da Rússia. Os manifestantes exigem novas eleições parlamentares sob supervisão internacional e uma investigação das alegadas irregularidades nas urnas. Os líderes da oposição prometem boicotar as sessões no Parlamento e realizar protestos regulares até que as suas exigências sejam satisfeitas. Segundo os observadores eleitorais europeus, as eleições decorreram num clima de divisão, marcado por casos de suborno, voto duplo e violência física.
A oposição pede também ao Ocidente que não reconheça a votação. As autoridades palestinianas acusam os colonos israelitas na Cisjordânia ocupada de atacarem bairros, incendiando carros e propriedades. As autoridades locais afirmaram que pelo menos 18 veículos foram queimados, mas ninguém ficou ferido durante o ataque em Al-Biré, uma cidade adjacente a Ramallah, onde está sediada a autoridade palestiniana. A polícia israelita, que trata das questões de aplicação da lei que envolve os colonos na Cisjordânia, disse que estava a investigar o incidente. Entretanto, Israel informou as Nações Unidas sobre o fim do acordo com a agência que fornece ajuda humanitária em Gaza. We are deeply concerned by this unlawful decision which revokes the privileges and immunities of UNRWA and terminates its operation in the occupied state of Palestine. We consider these laws as illegal, null and void. Israel acusa a agência da ONU de ter sido infiltrada pelo Hamas, algo que esta nega. A Agência de Assistência aos Refugiados Palestinianos acredita que a proibição das operações levará ao colapso do trabalho humanitário em Gaza. Morreu Quincy Jones, uma verdadeira lenda da música pop e jazz nos Estados Unidos. O produtor e compositor trabalhou com centenas de artistas como Frank Sinatra, Ray Charles, Ella Fitzgerald e foi produtor de 3 discos de Michael Jackson nos anos 70 e 80, incluindo o famoso Thriller. A carreira de Jones estendeu-se por 70 anos e reconhecimento não lhe faltou. Ganhou 28 Grammys e foi considerado um dos músicos de jazz mais influentes do século XX, segundo a revista Time. Quincy Jones morreu em Los Angeles, tinha 91 anos.